Bom, pessoal, agora a gente vai entrar em um assunto novo, que vai ser de extrema importância para todo o restante desse curso. Uma situação muito recorrente quando a gente trabalha no Excel e no VBA é quando a gente precisa fazer uma referência a uma célula ou a um grupo de células. Eu já falei em aulas anteriores que trabalhar com VBA se resume a manipular números e textos, basicamente. Mas de onde que vêm esses números e textos? Geralmente eles vão vir de alguma célula ou de alguma tabela, que nada mais é do que um grupo de células na planilha. E também não adianta nada a gente fazer toda uma manipulação com números e textos no nosso código se no final a macro não der algum tipo de resultado, que de forma geral também vai acabar aparecendo em alguma célula ou em um conjunto de células. Portanto, esse assunto de fazer referência a células acaba sendo fundamental. A gente mesmo já fez referência a células algumas vezes até agora. Quando a gente quer escrever alguma coisa em uma célula, por exemplo, lá nas primeiras aulas a gente queria escrever Olá Mundo na célula A1. Para isso, no VBA, a gente vinha e escrevia range A1 igual Olá Mundo. Ou seja, com esse código a gente está fazendo uma referência à célula A1. Essa palavra range significa intervalo em inglês, e é justamente com essa palavra que a gente consegue fazer uma referência a qualquer intervalo de células. E quando eu digo intervalo de células, eu posso estar falando desde uma única célula, como nos exemplos que a gente viu até agora, ou pode ser também um conjunto maior de células. Para se referir a uma única célula, a gente vai escrever range, depois entre parênteses e entre aspas, a gente vai colocar o endereço da célula. Por exemplo, aqui, range, entre parênteses e entre aspas, A2. Nesse caso, a gente estaria fazendo referência à célula A2 da planilha. Já para se referir a um intervalo maior de células, a sintaxe é bem parecida. Dentro dos parênteses e das aspas, a gente vai colocar o endereço da primeira célula do intervalo e o endereço da última célula do intervalo, separados por 2 pontos. Bom, voltando aqui para o Excel, vamos supor que a gente queira escrever um texto, por exemplo, o já famoso Olá Mundo, mas agora a gente quer escrever nesse conjunto de células aqui. Para isso, vou escrever range, abre parênteses, abre aspas, A3, que era a primeira célula do intervalo, 2 pontos, e A7, que era a última célula do intervalo. Depois fecha aspas, fecha parênteses, igual Olá Mundo. Vou voltar para a planilha, vamos executar. Pronto. Conseguimos, com sucesso, fazer uma referência a esse intervalo de células. Bom, agora com um exercício rápido, eu quero que vocês pausem o vídeo e alternem esse código para imprimir esse mesmo texto, Olá Mundo, mas agora nesse intervalo que eu estou mostrando aqui. Vamos lá. E aí, tentaram fazer? Como a gente viu, aqui a gente tem que colocar a primeira célula do intervalo e aqui a última. Então vou colocar C1 e G1, que eram a primeira e a última célula do intervalo que eu tinha selecionado. Vou rodar e tá aí, funcionou. Bom, nesses 2 exemplos que a gente viu, a gente fez uma referência a um intervalo de células em uma mesma coluna e depois em uma mesma linha. Mas a gente não está limitado a intervalos de células em uma só linha ou uma só coluna. A gente poderia querer escrever um texto nesse intervalo aqui, por exemplo. Aqui, a célula inicial é a C3 e a célula final é a G7. Dessa forma, aqui no código, aqui vai ser C3 e aqui G7. Eu vou rodar e está aqui o texto nesse intervalo. Para finalizar, a gente pode também fazer referência a células de uma linha inteira ou de uma coluna inteira. Por exemplo, se eu quiser escrever um texto em todas as células dessa coluna J, o código para isso vai ser range J, 2 pontos, J. Dessa forma, a gente está fazendo uma referência a todas as células da coluna J. Analogamente, se a gente quiser se referir a todas as células da linha 10, por exemplo, a gente coloca 10, 2 pontos, 10. Então, vou copiar essa linha, colar, e vou trocar esses J's por 10 e 10. Vamos executar. E apareceu aqui. Ou seja, a gente fez uma referência a todas essas células. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um cupom com desconto legal para o meu curso completo de VBA que eu publiquei recentemente. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma conferida. Deixa também um like aqui no vídeo que nos ajuda bastante. E também não esquece de se inscrever no canal.